Boa noite, boa tarde, bom dia, meu concurseiro. Boa noite se for ao vivo, né? Se você estiver com a gente ao vivo, me apresento mais uma vez, concurseiro e concurseira. Me apresento mais uma vez, professor Cadu Araújo, leciono raciocínio lógico e matemática também para concursos públicos. Policial Federal há 15 anos, já trilhei um bom caminho na parte de concurso público, faço concurso aí desde 95, trilhando a carreira militar, passando por Marinha e Aeronáutica, e agora estou estabilizado, tranquilo, na Polícia Federal, e venho trazer para você que está aí, que quer entender um pouco sobre as variadas bancas que estão fazendo os principais concursos de hoje da Polícia Civil, ou que estão autorizados, ou que estão na iminência de sair. Então, a gente vai fazer de uma forma inédita uma análise multibancas. Multibancas aí, pegando as principais polícias civis, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, DF e etc. Ok? Vamos comigo? Vou falar um pouquinho do que essas bancas trazem de características principais e vamos resolver questões dentro do conteúdo programático de cada uma delas, que é o que você precisa saber. Você precisa saber como é que a banda toca, mas você precisa saber também tocar o instrumento para ganhar os teus pontos e conseguir chegar a uma pontuação ótima ou mínima para você ter o teu cargo aí e entrar na Polícia Civil. Não precisa ser do teu estado, mas é que você almeja entrar. Vamos comigo? Primeiramente, a gente coloca raciocínio lógico, mas às vezes uma chama de matemática raciocínio lógico, outra só de raciocínio lógico, outras de raciocínio lógico matemático. Senhores e senhoras, vamos focalizar aqui, ó, banca AOCP, UFPR, Universidade Federal do Paraná, FEPESE, Fundatec e a Sebrasp, ok? A OCP fez a do Espírito Santo, a Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná, da Civil do Paraná, FEPESE de Santa Catarina, Fundatec do Rio Grande do Sul e Sebrasp do Distrito Federal. Tem diversos tópicos para a gente tentar enquadrar como é que a banca pensa. Mas eu elegi 4 tópicos que são interessantes para a gente entender. Múltipla escolha ou certo e errado. É interessante saber como lidar com isso. Pode ver minha live lá, desvendando, mapeando o CESP. É legal você entender a diferença de um panorama certo e errado para um panorama de múltipla escolha. A gente falou muito de certo e errado nessa live, desvendando o CESP. A OCP. A OCP, a sede está lá, ó. Paraná também, a OCP. Maringá, assessoria em organização em concursos públicos, em organização de concursos públicos. A pegada da OCP, característica de múltipla escolha, os enunciados geralmente curtos e diretos. Não tem uma coisa muito nebulosa, ok? Nível de dificuldade, apesar de ser meio subjetivo isso, pessoal, o nível de dificuldade eu ranqueei aí em muito fácil, fácil e difícil. Muito fácil, fácil, desculpa, muito fácil, fácil, médio e difícil. E a OCP se enquadra em muito fácil. Pegadinhas? Não. Não é que eu estou desmerecendo a banca, pessoal, mas a característica da OCP é isso, é um pouco mais simples, ok? Como foi o conteúdo programático de 2018? Vamos sempre referenciar o último concurso público. Lá, o que eu coloco, que eu vou lembrar para vocês, ou destacar, é a parte que é um pouco diferente dos padrões de conteúdo programático.
Então, o que está em negrito lá embaixo é um pouquinho diferente. Então, se você for fazer, né, Espírito Santo, Civil do Espírito Santo, atenção a essa parte aí, ó, sentenças abertas, conjunto verdade das sentenças abertas, apesar de ser bem simples, né? É uma parte ali de lógica de primeira ordem, né, que fala um pouquinho de sentenças abertas, mas de uma forma muito simples. Isso que se diferencia de outras, ok? Mas no geral você não vai ter dificuldade. Quantidade de questões que a OCP trouxe no concurso de 2018. Olha lá. Comparativamente a outras matérias, até é interessante, ó. 10 questões, né? Se você pegar aí, por exemplo, um direito administrativo, que é consideradamente importante também, o mesmo número de questões. 10 questões, tanto para o médio quanto para o superior. O nome lá no conteúdo programático é raciocínio lógico matemático. E agora, rapidinho assim, Cadu, a gente já resolver, entender como é que a banca OCP pensa, sim, mais ou menos o que ela pensou lá em 2018. A gente vai resolver e lembrar de algumas técnicas de resolução e tópicos que mais caem em raciocínio lógico. Olha lá, pessoal, essa questão 1 é interessantíssima, porque traz um tópico que é recorrente. Esse tópico é campeão em raciocínio lógico, que é argumentação lógica. Argumentação lógica. Olha que interessante. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Primeira, sou policial ou não sou legista? Então, você que estudou um pouquinho de raciocínio lógico, é interessante se você quiser também sublinhar os conectivos lógicos. Os conectivos são aqueles fragmentos, são aqueles elos que estão ligando as proposições. Então, é interessante você sublinhar que aquilo ali que vai definir, né, os valores lógicos na análise. Sou policial ou não sou legista. A segunda, sou médico ou sou legista. Terceira, sou perito ou não sou médico. Se não sou policial, então percebeu qual é a característica de uma questão de. Vou até escrever aqui para você, ó. O que seria isso aqui, ó? Argumentação lógica. É uma questão de argumentação lógica. Como é que a gente resolve a questão de argumentação lógica, Cadu? Se você assistiu minhas aulas, ou em algum outro lugar, ou aqui, você percebe que tem que se eleger um método de resolução. O método de resolução aqui, ao se observar, que é importante, hein? Uma proposição simples, que na maioria das vezes é a última proposição a ser mencionada, né? Essa proposição aqui, ó, você pode considerar a proposição 4, ela será o ponto de partida da sua análise, o ponto de partida de você puxar o novelo e definir os valores lógicos de cada proposição simples que compõe essa argumentação. Como é que a gente faz? A gente opta em fazer assim, ó, pessoal. Eu pego aqui do lado, eu gosto muito de fazer assim, ó, por lacunas. Escrevo as 4 proposições, coloco em cada proposição simples uma lacuna. A primeira, o que acontece? São duas proposições simples ligadas pelo conectivo ou disjunção. A segunda, duas proposições ligadas pelo conectivo ou disjunção. Terceira, duas proposições simples ligadas pelo conectivo ou. E a quarta, que é o que a gente adora, que é o nosso ponto de partida, é uma proposição simples. Então, você que estudou muito aí, lembra que existe o método que
das premissas verdadeiras, que, ao você considerar todas as premissas verdadeiras que você precisa considerar que elas sejam verdadeiras, você chegará lá à sua conclusão. E você tem como ponto de partida quem? A proposição simples. Por quê? Ela é uma verdade única e que não tem dúvida. Se todas as premissas são verdadeiras, o que você vai marcar? Que, opa, ficou legal. Vamos colocar um verde mais tradicional. Aqui, ó. Então, o que que você descobriu, você concurseiro aí? Que o que está escrito lá na 4, que é não sou policial, é verdade. Dentro dessa historinha toda que ele contou, não ser policial é verdade. Então você vai puxando o novelo e procura onde tem essa proposição, seja afirmativa, seja negativa. Ah, ela aparece lá, Cadu, na primeira proposiçãozinha da primeira premissa. Aparece: sou policial. Se você descobriu que não ser é verdadeiro, ser é falso. Marcou falso. Opa! E você vai preenchendo as lacunas e você vai desvendando os valores lógicos de todas as pecinhas dessa argumentação. Para que que você, para que existe esse conectivo ou? Para te ajudar. Por quê? Porque a premissa 1, ela é verdadeira. Se eu já tenho um falso e tenho uma lacuna e quero que o resultado seja verdadeiro, obriga que essa segunda proposição seja, fala aí, verdadeira. Verdadeira. Por quê? Um falso com verdadeiro me dá um verdadeiro que está aqui em vermelho. Opa! Você descobriu. Não ser legista, não sou legista, é verdadeiro. Procura onde ocorre essa proposição de novo. Ora, seja afirmativa ou seja negativa. Onde aparece legista, falando de legista? Logo abaixo. Segunda proposição da premissa 2. Você descobriu que não ser legista é verdadeiro. Então, ser legista é falso. Marca aí, ó. Pronto. Esse ou que está na premissa 2 vai te ajudar pela tabela verdade. Cada de onde você tirou isso? A tabela verdade, pessoal. Você tem que ter tabela verdade no sangue, correndo aí, ó, fazer massas. Agora, o segundo é falso. Qual será a primeira lacuna para que eu tenha um resultado verdade? Tem que ser verdade. Porque um verdadeiro ou falso me dá um verdadeiro em vermelho. Mais uma descoberta. Qual é a descoberta? Sou médico, é verdade. Procura onde aparece sou médico. Ah, Cadu, não aparece sou médico, mas aparece não sou médico na segunda da premissa 3. Se você descobriu que sou médico, verdade. Não sou médico, é falso. Marca lá. Marca lá. Olha o ou aí na premissa 3 para te ajudar. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdade. E aí você descobriu todas as pecinhas, o valor lógico de todas as pecinhas que compõem a sua argumentação lógica. Tudo isso do ponto de partida da proposição simples. E você analisando essas duas aqui, ó, as primeiras da premissa 2 e 3 falam: sou médico, verdade. Sou perito, verdade. E você percebe que isso está na letra
B. Fim de papo. Qual é a sua conclusão? A conclusão é essa, a letra B. Sou médico, sou perito, é verdade. Entendeu como é que é o procedimento dessa argumentação lógica? Se entendeu, eu estou feliz. Vamos lá. A 2. Pessoal, a 2 é uma questão que eu vou te dar assim, é o suprassumo de resolução quando aparecer essa palavrinha aqui, ó, falando de, cadê, ó? Tautologia. O que que fala esse enunciado para a gente? Considerando P e Q duas proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa logicamente uma tautologia. Você tem que saber o conceito de tautologia, senão você não sai nem, né, do primeiro degrau. A proposição será sempre verdadeira, independentemente das proposições, do valor lógico das proposições que as compõem, né? Ah, de uma forma bem grossa. Ah, Cadu, é quando a tabela verdade dá tudo verdadeiro. É isso mesmo. O que que você vai fazer? Você vai fazer a tabela verdade de cada letrinha, porque ele quer que você descubra a tautologia. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Você não vai fazer isso. Então, grave uma coisa, ó. Será a sua técnica de resolução de tautologia. Sempre. Nunca mais faça a tabela verdade. Foi criada na matemática a prova por absurdo. O que que é a prova por absurdo? Não vamos explicar, né, qual foi o pensador lógico, o filósofo que inventou isso. O cerne da questão é o seguinte, pessoal. Você tem duas formas na matemática de se provar que uma coisa está certa. Ou você prova construtivamente que ela está certa, ou você prova, né, como se fosse de trás para frente, que não existe a mínima ou não existe nenhuma possibilidade dela estar errada. Dois caminhos. Então, o caminho de a gente provar por absurdo que a gente supõe um absurdo e vê se ele ocorre. Por quê? Porque o caminho dessa resolução para nós é mais rápido. Não é porque é mais bonito, não é porque eu gosto mais, é porque ele é mais eficaz, ele é mais rápido. E no concurso você precisa de eficácia, você precisa de rapidez. Tá, Cadu, me explica o seguinte. Olha só, pessoal, eu não vou tentar concordar com a tautologia. Concordar é o quê? Provar que a tabela verdade, provar que em qualquer circunstância, aquele resultado de tabela verdade é verdadeiro. O que que eu faço? Eu vou ter que pegar todas as letras ou testar algumas e supor um absurdo. O que que é supor um absurdo? Eu vou supor que ela tenha resultado lógico falso. Resultado lógico falso. E verificar se isso é possível. Esse é o caminho. Suponha um resultado lógico falso e verifique se é possível. Qual você vai verificar? Aí é a técnica Ninja Gaiden Megazord, que você tem que me acompanhar e ver mais ou menos as minhas dicas do que eu falo sobre isso. Um estudante médio testaria todas? Sim, eu tenho uma técnica estatística que geralmente letras que estão muito parecidas na sua construção, como, por exemplo, tem algumas que estão parecidas, mas a letra C e a letra D, pela minha experiência, também que eu percebo quando a banca coloca letras muito parecidas, tem uma grandíssima chance de o gabarito estar nelas. Poderia começar pela A? Poderia. Mas eu vou começar pela C, que a C e a D estão muito parecidas e eu acho que ali vai ser um tiro certo. O que que eu pego? Olha só, pessoal.
rapidamente aqui, ó, só vou trazer a C para cá e o que que eu vou fazer? Vou igualar ela a um resultado falso, ok? E vou verificar se é possível essa proposição ser falsa. Para um condicional ser falso, você aprendeu tabela verdade, é o quê? Vai ferrar, ferra. Primeiro verdadeiro, segundo falso, me dá um resultado falso. Ah, beleza, prof. Então, esse parênteses tem que ser verdadeiro e o segundo parênteses falso. Beleza. Agora vamos ver qual o valor lógico de cada letrinha para que o primeiro parênteses seja verdadeiro, o segundo parênteses seja falso. E a gente vai nas tabelas de verdade. Primeiro parênteses, e, macetão, vim, vi, venci. Um V, e, outro V, me dá um V. Então, aqui a gente descobre que esse Pzinho tem que ser verdadeiro e esse Qzinho tem que ser verdadeiro. Transferindo, né, transportando esses valores lógicos para cá, aqui, ó, P verdadeiro e Q verdadeiro, na tabela do ou, o que que me dá como resultado? Ih, Cadu, deu uma ziquezira aí, por quê? Verdadeiro ou verdadeiro, vai acontecer alguma coisa aqui em cima. O que que é? Olha, esse falso não pode acontecer, porque verdadeiro ou verdadeiro me dá um verdadeiro. Consequentemente, o condicional tendo como primeiro verdadeiro e a segunda proposição verdadeira, me dá resultado verdadeiro. Qual é a conclusão disso tudo? Ele é meu caro Watson, que testamos um resultado falso e verificamos que não é possível. Então, essa proposição não tem chance de ser falso. O que não tem chance de ser falso é sempre verdadeiro. E o que é sempre verdadeiro é tal. Ah, prof, matamos a pau. A tal é a letra C. É essa mesmo. Prova por absurdo. Force ela a ser falso e verifique se isso é possível. Show? Rápido e rasteiro? Paraná. Múltipla escolha. Os enunciados médios, um pouco confusos, tem que ter uma atenção na leitura. Nível de dificuldade médio, atenção. Pegadinhas também não tem. 2020, último concurso do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Em negrito, tópicos de matemática. Então, cuidado, não é o usual do raciocínio lógico. Então, eu estou pincelando aí tópicos que você tem que ter uma atenção maior. Você não está acostumado com isso, você vê matemática lá no segundo grau, na sétima, na oitava série. Olha lá, sistema, equações, a parte de geometria, volume. Olha só, o tópico 5, estatística. Você vai fazer Paraná, Civil do Paraná, atenção para essa parte aí. Número de questões, achei pouco, mas às vezes são essas 5 questões aí que vão fazer você passar. Ok? Não recua. Vamos resolver algumas? Vamos que vamos. Pessoal, o que que eu falei? Ó, enunciado grandinho. Enunciado que tem um nível de dificuldade médio. Essa questão, me lembro, sistema de equações. Vamos ler, vamos fazê-la com muita calma, que ela demanda um tempinho. Olha que interessante. Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19, tornou-se necessária a produção de álcool com 70% de etanol. Para isso, algumas vezes combinam-se álcoois com diferentes teores de etanol. Em um laboratório, por exemplo, utilizam dois álcoois
Um com 65% de etanol, outro com 90% de etanol. Combinando-se uma quantidade adequada dos dois, foi possível produzir 2 litros de álcool com 70% de etanol. Que quantidade do álcool de menor teor de etanol foi usado para isso? Pessoal, o que a gente pode fazer? Olha que interessante. Vamos saber, né, quanto de álcool puro, né, de etanol lá foi produzido. Por quê? Porque no final ele te falou o quê? Última informação. Combinando uma quantidade adequada dos dois, foi possível produzir 2 litros de álcool com 70% de etanol. Então dá para saber quanto de etanol tem nesses 2 litros. Como é que a gente faz isso, Cadu? Assim, ó. Pessoal, porcentagem. Olha aqui, ó. 70% dos 2 litros, o que que dá? 7 vezes 2, 14. Como é 0,7, você anda uma casinha para a esquerda. 4 litros de etanol. Maravilha? Então você, nomeando aqui, agora a gente tem que nomear para saber como é que a gente vai calcular o menor teor e o maior teor. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal. O X vai ser o de menor teor e o Y vai ser a quantidade do álcool de maior teor. Então, o que que a gente vai entender? A gente vai entender, pegar esses números e traduzir numa equação. Como? Sim, ó. Vamos lá. O que que é falado? Que o com menor teor, 65% de etanol. Então, olha só. Se eu pego o 65% do menor, multiplico pela quantidade em litros do menor, somo pela porcentagem do etanol do maior e multiplico pela quantidade em litros do maior, eu vou ter o quê? A quantidade total de etanol, né? Porcentagem do que tem lá na substância de menor, mais a porcentagem de etanol que tem do maior, vai dar minha porcentagem, vai dar a minha quantidade total de litros, que é 1,4, eu já calculei. Por isso que é um sistema de equações. Mas aí, Cadu, eu tenho uma equação que tem duas incógnitas. Preciso de uma outra equação que também tenha duas incógnitas. Faço um sistema e mato a pau. O que eu tenho de informação sobre x e y? A quantidade x mais y, que é volume, né, do primeiro álcool com volume do segundo álcool, fez o quê? 2 litros. Ele te fala lá, ó, 2 litros de álcool. 2, posso botar 2, 0, posso botar 2. Ok? Pronto. E agora é o seguinte, ele não está focando que eu calcule o menor, então ele quer o quê? O teu foco é o x. Como é que eu resolvo um sistema de equações? Eu gosto de resolver por soma ou subtração. O que que é? Você manipula uma equação que ela fique com um termo igual ao outro, ou simétrico. Aí você pode somar ou subtrair aquelas equações. O que eu vou fazer? Eu quero sumir com o y, porque eu calculo o x. O x é o que o problema pede. Então eu vou arrumar um jeito de sumir com o y. Qual é um bom jeito de sumir com o y? Pego a segunda, aqui, ó. Opa.
multiplico por quanto? Por 0,9. Eu vou colocar aqui, porque senão a gente não vai ter espaço, pessoal. Aqui, ó. A segunda ficou multiplicada por 0,9. Então, o que que vai acontecer com ela? Olha só. Em cima, nada mudou. E embaixo, multiplica todo mundo por 0,9. Então, ficou 0,90 de x mais 0,90 de y. 2 que multiplica 0,9. 1,8. E agora, o que que você faz? Ih, Cadu, eu não entendo o que que eu faço agora. Na equação de cima tem 0,90y. Na equação de baixo também tem 0,90y. Então, eu posso subtrair uma da outra. Eu prefiro fazer o quê? A de baixo menos a de cima. Por quê? Porque esse cara vai sumir. Então, o que que eu vou ter de resultado? 0,90x menos o 0,95 dá, vamos colocar aqui, 0,25x. O y sumiu e o termo independente, 1,8 menos 1,4, 0,4. Fazendo essa divisão, 1,6 litros. Onde é que está isso? A letra D. Viu? Não é tão simples, é uma banca que tem uma pegadinha, nível de dificuldade até legal. Desanimou? Não, não desanima não. Vamos que vamos. Olha lá, e essa 4? Essa 4 também teve uma pegada boa. Qual é a pegada? Contagem, né? Problemas de combinatória. Isso você tem que treinar demais, pessoal. Não adianta ficar estudando teoria, tem que fazer exercício, não adianta também ficar só vendo a videoaula. Eu vou resolver aqui, eu vou te dar alguns macetes, alguns caminhos para você também não pisar em nenhuma casca de banana. Primeiro, uma leitura rápida para entender o que ele quer. Isso aí foi em 2021, a prova, né? Concurso 2020, prova 2021. Um jogo contém cartas numeradas de 1 a 5. E as cartas coringa? Sendo que as cartas coringa possuem valor numérico 0 no jogo. Inicialmente, cada jogador recebe aleatoriamente 3 cartas. Quantas possibilidades há de que soma do valor numérico das 3 cartas recebidas pelo jogador seja 5? Importante, né? Soma 5. Primeira pergunta, eu não vou nem escrever, mas você deve estar se fazendo aí. Você pensa num jogo, você pensa na realidade, é o quê? A ordem das cartas na mão importa, né? Normalmente o quê? Normalmente não importa, né? Mas aí você vai lidar o quê? Vai dançar conforme a música, você vai testar os dois. Por quê? De acordo com as alternativas vão te balizar, ok? Pode repetir cartas na mão, geralmente num baralho comum, num jogo comum, pode repetir. Então, o que que a gente faz? Só essa ordem aí que a gente não sabe exatamente se o problema está deixando você considerar que a ordem não importa ou importa. Então, se eu pegar aqui, ó, pessoal, por exemplo, um modelo de cartas na minha mão. Vamos partir de que repetir pode. Então, esse jogo na minha mão é possível, não é? Coringa, coringa, carta 5. Beleza? Ah, então tudo bem. Então eu vou considerar, né, os diversos jogos mudando essas configurações de cartas. Não tem uma fórmula
ninja que calcule isso, para que a soma seja 5, ok? Pelos números relativamente, você vai analisar que os números das alternativas se adequam ao quê? A realmente a ordem importar. Porque se você colocar que a ordem não importa, não vai ter gabarito. Olha só. Então você percebeu, ó, você percebeu que isso é uma alternativa, começando por zero. Outras alternativas começando com a carta um. Pode ser o quê? 1, 0 e 4. Pode ser? Pode, a soma dá 5. Começando com 1, 1, 1, 3, né? Ainda começando com 1, 1, 2, 2. Começando por 2, 2, 0, 3. Vamos lá. Vamos considerar primeiro que a ordem não importa, né? Se a ordem não importar, tudo que a gente fizer de novo vai ser repetido, né? 2, 3 e 0 é o mesmo jogo de 2, 0, 3. Se você for pensar dessa forma, pessoal, o que que aconteceu? Ele quer o quê? Quantas possibilidades? Aí, nesse contexto, quantas possibilidades a gente calculou? Uma, duas, três, quatro, cinco. Não tem cinco no gabarito. Então, você percebe que a ordem importa. Ah, Cadu, beleza. A ordem importa, então vão dar mais possibilidades. Por quê? Porque quando eu penso num jogo 0, 0, 5, se a ordem importa, eu vou permutar essas cartas na minha mão. Então, é uma permutação de 3 cartas com repetição de 2. Que a gente não vai rever muito a fórmula, que aqui é só um papum de contagem. 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 possibilidades. É mesmo, se você ficar trocando 0, 0 e 5 de lugar, você vai ver que são 3 possibilidades distintas quando há repetição, ok? Então você percebe que aqui, ó, também que há 2 repetições vão ser 3. Aqui onde há 2 repetições, também vão ser 3, ok? E aqui nesse daqui, ó, que não há repetição? É a permutação simples, pessoal. É a mais fácil, é o quê? 3 fatorial, ok? Então, o que que a gente descobre? Que o 3 fatorial dá 6, o segundo dá 3 e o segundo dá 3, como já está em vermelho aqui. O jogo de cartas 203 também é a permutação de 3, que é a permutação simples. Lembrando, permutação, porque verificamos que a ordem importa, senão não tem gabarito. Isso que eu chamo de um enunciado um pouquinho confuso, ok? Então, a terceira seta aqui, que é o jogo, também tem 3 possibilidades. Se você pegar e somar esse com esse com esse, quanto é que vai dar? 3, 9, 12, 15. Opa, opa, aqui é 6. Calma aí, tô vendo que tá dando algum erro aqui.
Permutação de 3, só aqui que deu errado aqui, o prof escreveu errado. 6, certinho, somado a 21. 3, mais 6, mais 3, mais 3, mais 6, 21, que está lá na sua letra A. Atenção, hein? Gostei dessa banca. FEPESE, tá aqui de Santa Catarina. Muito né, uma quantidade de questões e provas num banco de questões vasto. Então, dá para você pegar muitas questões para treinar. É múltipla escolha também. São enunciados médios, não são nem curtos nem longos. São mais diretos. Eu considero fácil. Não é tão pegado assim o nível de dificuldade. Tem algumas pegadinhas, sim. A única coisa que a FEPESE trouxe em 2017 para a Polícia Civil de diferente de matemática, que eu te dou um alerta aí, é funções. O resto é o padrãozão de um conteúdo programático de raciocínio lógico. Número de questões. É uma das bancas que tem um dos maiores números de questões de raciocínio lógico, pessoal. Você que vai fazer Civil de Santa Catarina, atenção, 15 questões. 15 questões. Pode definir se você vai passar ou não. Olha aí, falei logo que atenção para funções. E olha só, uma questão de funções. Uma questão de funções. Gosto muito, meu aluno conhece, sabe disso, de ir logo na indagação, na pergunta, para depois pegar o que se precisa do enunciado. E a pergunta está aqui, lá no finalzinho. Ó. Se após 3 dias 5 pessoas apresentaram reação alérgica, quantas pessoas apresentaram reação alérgica após 6 dias? Opa, esse aqui é o foco que você tem que responder. Quantas pessoas apresentaram reação alérgica após 6 dias? Você precisa do enunciado? Claro que precisa entender essa historinha. Uma empresa farmacêutica testou um novo remédio em um grupo de pessoas. Todas tomaram o remédio no mesmo dia, no mesmo momento. 2 pessoas apresentaram reação alérgica no mesmo dia da ingestão do remédio. Importantíssimo, no mesmo dia. De fato, a empresa verifica que o número de pacientes que apresentaram reação alérgica ao remédio é dado pela função, função afim ou função do primeiro grau. Por quê? Porque a sua incógnita, que é o T, é o tempo, está elevado o quê? A 1, primeiro grau. T, o tempo em dias. Okay? A e B são números reais. Pronto. Então a gente vai usar os dados que foram fornecidos para inserir na equação e achar os coeficientes. Que achando os coeficientes, eu vou achar lá o que vai acontecer após 6 dias. Ah, Cadu, mas eu não sei fazer isso. Vai saber sim. Por quê? A sua primeira informação é o quê? Tempo zero. O que é o tempo zero? O tempo zero é quando você escreve assim, ó. O T é zero. O que acontece com o T zero? A vezes zero mais o B. A função ela te dá o quê? Número de pessoas com reação. No tempo zero, quantas pessoas tiveram reação? Ele fala lá no início, ó, 2 pessoas. Então você iguala a substituição do tempo zero, a sua função é igual a 2. O que você descobre disso? Que, opa, aqui, pessoal, que o B é 2. O que o B é 2? A vezes zero vai dar zero, B vai ser igual a 2. E você usa o outro grupo de informações que é dado logo abaixo, que é o quê? Após 3 dias, quando você coloca no valor de T 3, o A eu ainda não sei, deixa A. O T, ele falou que é 3, eu coloco 3.
O B eu já sei? Já. Calculei acima. 2. Coloco 2. E agora o valor da função, pessoas com reação. Ele falou que após 3 dias, 5 pessoas aqui, ó. Tá bem aqui, ó, pessoal. 5 pessoas. Então, eu igualo isso aqui a 5. Resolvendo essa equação, o que acontece? 3A igual a 3, porque esse 2 vai passar para o lado direito, segundo membro. Então, o que a gente vai descobrir? Que o A é igual a 1. Pronto! Você já tem a sua função do primeiro grau. Qual é a tua função do primeiro grau? Essa daqui, ó. A vezes 1, né? Que é o T. Pode escrever assim, né? 1T mais 2. Pronto. 1T mais 2. Essa é a tua função. Descobriu a função. Descobriu a função, você mata a pau que ele te pergunta. Que é o quê? Quantas pessoas após 6 dias? Coloca lá no valor do T, você coloca 6. Então, é isso aqui que você vai calcular, ó. O R de 6 é o quê? 1 vezes 6 mais 2. 8. E fim de papo. Tá na letra D. Legal? Tem que entender um pouquinho de função do primeiro grau. Ok? Ah, o T, pessoal, eu tô acostumado com X, Cadu. Eu não sei o que é T. O T ele está no valor do X. E esse RT é como se fosse o Y. Fechadaço? E agora? Essa é uma questão que também que eu vejo alguns problemas. O pessoal fica dando uma patinada. Que é o quê? Ele tenta fazer conjuntos, mas percebe que não é conjunto e percebe que é o quê? Tabela de dupla entrada. Quando que eu uso tabela de dupla entrada? Vou ler o problema e vou te explicar quando. Uma empresa emprega 60 homens e 70 mulheres. 75% dos homens falam inglês, enquanto 40% das mulheres não falam inglês. Logo, o número de empregados dessa empresa que são mulheres ou falam inglês. Quais os dados que eu tenho, pessoal? Primeiro, um grupo de dados que fala o quê? Homem e mulher. Agora eu tenho uma outra entrada, um outro grupo de dados que falam o quê? As pessoas falarem ou não inglês. Dupla entrada. Dupla entrada de dados. Esses dados têm que se cruzar. Então você faz uma tabela de dupla entrada. Dupla entrada. Como é que você formata essa tabela? Bem tranquilo assim, ó. Homem, mulher, total. Em inglês, eu gosto de simbolizar quando eu coloco um traço acima daquela simbologia, quer dizer que é não inglês. Se tem alguma coisa com um traço acima, é não. Então, não inglês. E aqui o total. Pronto. Quem gosta de associação lógica é parecido ali. Dupla entrada. Dados nessa entrada, na horizontal, dados na vertical, dupla entrada. Ok? E aí eu completo com as informações que ele me traz. Primeiro, 60 homens. Coloco aqui no total de homens. Mulheres, 70 mulheres. E essas porcentagens eu vou calculando, pessoal. Calcular as porcentagens. Isso é o básico do básico. Não tem como eu te ensinar agora, né? Olha lá. 75% dos
homens falam inglês. 75% de 60, 45. Então, automaticamente, ao observar essa linha daqui, você percebe que no total eu tenho 60 homens, falam inglês 45. Quantos sobram para não falar inglês? 15. Por isso que você vai completando rapidamente essa dupla entrada. Outra informação: 40% das mulheres não falam. Opa, 40% de 70. Aqui, ó, vou marcar o 28 onde? Aqui. Também, se eu tenho um total de 70, eu já tenho 28 mulheres que não falam inglês, 42 falam. E agora eu deito e rolo para responder a pergunta do examinador. Ele quer o quê? Aqui, ó, número de empregados que são mulheres ou falam inglês, ok? Falam inglês, 87. Mulheres, 70. Cuidado! Cuidado, senhores, não vai pegar aqui, ó. Esse 87 que está na sua cara e o 70 que está ali, somar e marcar o gabarito. O que que vai acontecer? 87 mais 70 vai dar o seu quanto lá, ó? 157. 157 tem resposta? Tem. Tá lá na letra E. Muito cuidado. Qual é o erro de você pegar esse total e meio que numa preguiça já querer marcar? Você vai contar esse 42 aqui duas vezes, pessoal. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por quê? É isso aqui que tem que ser contado, ó. São mulheres ou falam inglês. Essa linha horizontal de que são mulheres e lá a parte vertical dos que falam inglês. Então você vai pegar esse 87, sim, e vai somar a esse 28. E aí sim vai dar o teu 115, que aí tem o gabarito e você não vai errar. Cuidado, é uma pegadinha, seria uma pegadinha? Seria uma pegadinha de leve, né? Você vai com muita intensidade e marca a letra E e erra, ok? Vamos para a Fundatec, depois rapidamente vamos fechar com o SESC. Fundatec, né? Porto Alegre, a base lá da Fundatec é o quê? Fundação, Universidade, Empresas de Tecnologia e Ciência. Características da Fundatec. Pessoal, num geral, pega aí o padrãozinho, o esqueleto padrão de raciocínio lógico, tanto que o nome é raciocínio lógico. Número de questões, médio, oito, oito questões. Legal, mesmo número de questões de informática, mesma importância de informática. Gostei. Essa seria, acho que foi a melhor questão aí que eu já vi de diagramas lógicos. Porque diagramas lógicos é a arte de fazer bolinhas. Eu brinco com você, a arte de fazer bolinhas. Vamos lá. Supondo a verdade da sentença aberta, alguns investigados são advogados. Por que é diagrama? Cadu, quando que eu sei que é diagrama? Quando tem as três palavrinhas mágicas. Algum, nenhum, todo. Essas três palavrinhas, você percebe que você vai ter que resolver uma argumentação pelo método dos diagramas, fazendo bolinhas. Fechado? Supondo a verdade da síntese aberta, alguns investigados são advogados, mas nem todos os advogados têm domicílio conhecido. Podemos deduzir a verdade como conclusão. E aí? Vamos lá. Eu vou fazer primeiro, ó. Alguns investigados são advogados. O que você mais gosta de fazer, como é que é? Investigados. Advogados. Acertei?
Tem outros desenhos. Você tem que viajar um pouco para você ser mais efetivo na resolução. Beleza. E agora é o seguinte: você desenhou a primeira parte. Alguns investigados são advogados. E a outra? Mais. Mais é o quê, pessoal? E nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Vamos criar o grupo das pessoas do domicílio conhecido. Vou criar D. Vai ser o conjunto D. Posso colocar esse conjunto D aqui? D1. Por que D1? Porque existem outras possibilidades de conjunto D, do pessoal de domicílio conhecido. Não existe, pessoal, grava uma coisa, não existe só um tipo de desenho. O teu gabarito vai ter que funcionar para todos os desenhos. Por quê? Ele quer deduzir a verdade da alternativa. E a verdade ela tem que funcionar para qualquer tipo de desenho. E aí, o que que você faz? Quando você coloca aqui do lado as letras, PAN, 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 A, B, C, D, E, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a eliminar as letras para chegar no gabarito. Com esse desenho posto aqui para gente, a letra A está certa? Nesse desenho, todos os investigados são advogados? Não, só essa parte já está errada. Todos os advogados são investigados? Não. A letra B começa com a mesma forma. Todos os investigados são advogados. Desculpa, todos os investigados são advogados. Não. Alguns investigados são advogados e têm domicílio conhecido? Nesse desenho, não. Por quê? Porque os investigados que são advogados estão aqui, não têm domicílio conhecido. Que o vermelho está fora. E beleza, prof. E aí? O que que aconteceu? Ficamos com a letra D e a letra E. Por quê? A letra D. Alguns investigados são advogados. Beleza. A E também começa assim. Alguns investigados são advogados. E a letra D? Alguns investigados têm domicílio conhecido. Nesse desenho, beleza. E o fim da letra E? Alguns investigados não têm domicílio conhecido. Nesse desenho, legal, funcionam os dois. E aí, que daí? Aí, você tem que criar um desenho, pessoal, que elimine uma letra, que funcione, que cumpra as regras do enunciado, mas elimine uma letra. O que que eu faço? Se eu fizer uso do domicílio aqui como se fosse uma segunda possibilidade de domicílios aqui fora, é possível eu fazer esse desenho? Ele está dentro das regras? Vamos ver se está. Quando eu falo nem todos os investigados têm domicílio conhecido, funciona para o D1. Sim, porque, olha só, aqui, ó, nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Tem alguns ó, investigados que não têm. Então, todo mundo aqui, né? Percebeu? Investigados que não têm domicílio conhecido. Show? E lá, naquele meu D2, tem investigados que não têm domicílio conhecido. Nessa, aliás, todos os investigados não têm domicílio conhecido. Então, isso é uma verdade, né? Se eu desenhar dessa forma, a regra do enunciado é cumprida que fala nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Sim, nem todos. Inclusive, se eu colocar aqui nenhum tem domicílio conhecido, eu estou corroborando com você, eu estou concordando com você. Mas o que que acontece? A letra D cai. Quando eu faço esse desenho, a letra D cai. Por que que a letra D fala?
Alguns investigados são advogados e alguns investigados têm domicílio conhecido. Opa, com essa bolinha aqui do domicílio fora dos investigados, não tem. Ok? E outros optaram também por perceber que nem todos é uma equivalência de alguns não. Mas eu gosto da forma de desenho das bolinhas. Você vai desenhando até um certo momento em que você elimine todas as alternativas e a letra E, ela funciona para qualquer configuração de diagramas lógicos. Fechadaço? E 8. Rapidamente aí. Pessoal, PA e PG. Tem que entender um pouquinho de PA e PG e tem que entender de sistemas. Por isso que eu falei, Fundatec é um nível até médio. O que que fala? Fala que a progressão aritmética em que o 42º, que é? Tem um 42, é 173. 84º, 84, é 299. E fala que tem primeiro termo e razão. Ele quer o primeiro termo, o A1 e a razão. Pessoal, PA e PG é o quê? A arte de pegar um termo geral sempre e escrevê-lo em função de A1 e razão. A1 e razão. Sempre. Sempre, 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 sempre. Tanto na PA quanto PG. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Olha só. Quando eu falo lá, 42º, estou falando que o A42, que eu posso escrever A1 mais 41R. Por que 41R? Que é a fórmula do termo geral. Prof, eu sei, me lembro que é N menos 1 que multiplica R. O N é 42, menos 1, 41. Eu sei que ele falou que o termo A42 é 173. E também falou que o termo 84, que escrito na fórmula do termo geral, que é, acostume-se, A1 mais 83R, o valor dele é 299. E agora você tem aí a arte de resolver sistemas por, eu adoro resolver por subtração. Que é o quê? Pegue termos que aparecem tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Quem aparece nas duas? É o A1. Como o 299 é maior que o 173, eu opto por quê? Por qual caminho? Pegue a segunda equação e subtrai da primeira. Quando eu fizer isso, o A1 vai sumir. 83R menos 41, 42R, o 299 menos o 173, 126, que vai dar razão 3. Foi até legal agora a Fundatec, porque a única letra que tem razão 3 é a C. Não perde tempo. Marcou com certeza, marcou com confiança. Você vai perceber que o A1 vai dar 50. É letra C. Por último, Sebrasp, saudosa Sebrasp. Lembrando que foi minha banca, me especializei em Sebrasp. Diferenças, né? Quer dizer, você dá Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos. É praticamente a cópia da PF, com um detalhezinho desse que está em negrito aí, né? Princípio de contagem, razões de proporções, regra de 3, porcentagens, equações, sequências e PA e PG e funções. Geralmente na Polícia Federal não cai. São provas muito parecidas. E qual é a pegada? Certo e errado. Eu adoro esse tipo de prova. Enunciados médios, não muito longos, diretos. Nível de dificuldade médio. Atenção a isso. Pegadinhas, de vez em quando tem. A CESP não define o número de questões, mas no último concurso foram mais ou menos 8 questões de raciocínio lógico.
tá? Que foi em 2020, o da PCDF. Olha lá. Na CESP, uma técnica que eu prezo muito, que é o quê, pessoal? É direto no item. Ler o item, depois veja o que se precisa do enunciado. O que que é o item do 9? Ficou dividido aí entre A e B, mas é como se, né, o 9 começasse no A e o 10 fosse o B. Qual o item do 9? Se na festa haviam 20 moças e 18 rapazes, o número de cumprimentos entre moças e rapazes com acenos foi superior a 350. E aí tem várias técnicas da SESP. Uma delas é o quê? Técnica do valor aproximado. Geralmente, o resultado matemático dos teus cálculos se aproxima do valor que ele te dá na questão, que é 350. Essa historinha é um pouquinho grande, mas você vai perceber que a resolução é curta. Característica do CESP. Ó. Um agente com o objetivo de mensurar o risco de propagação do Covid em uma investigação na qual averiguava um possível descumprimento do artigo 268 do CP, Código Penal, que define como crime de infração de medida sanitária infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Obteve das testemunhas as informações a seguir. Houve no local investigado uma festa, com aglomeração de moças e rapazes. Não havia álcool em gel e ninguém estava usando máscara. Cada rapaz cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros rapazes, com um aperto de mão. Cada moça cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros presentes, com um aceno. Né? Consideradas são verdadeiras as informações prestadas pela testemunha, julgue o item seguinte. Vamos lá, pessoal. Se na festa haviam 20 moças e 18 rapazes, o número de cumprimentos entre moças e rapazes com acenos foi superior a 340. Então, vamos lá. Aceno. Um acenou, o outro acenou. Quantas possibilidades tem, né, do aceno lá? Olha lá, cada moça cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros presentes com um aceno. Pessoal, quantas moças tem? Quantos rapazes tem? Basicamente é isso que você vai fazer. O princípio fundamental da contagem. 20 vezes 18, né? Acabou. Você vai perceber que dá o quê? 360 cumprimentos, né? Se eu tenho 20 moças e 18 rapazes, quantos cumprimentos que eu tenho? 360, princípio fundamental de contagem. O que que eu marco aí? Certo? Superior, sim, superior. Ok? E agora o segundo, ó. Se na festa haviam 20 moças, o número de cumprimentos com acenos entre moças, opa, agora são entre moças. Entre moças são o quê? Duas moças. Primeira pergunta: a ordem importa, né? Se a moça A cumprimentou a B ou a B cumprimentou a A? Não, elas se cumprimentaram. Então a ordem não importa. Ah, Cadu, quando a ordem não importa, eu sei que eu uso combinação. Combinação de quantos elementos? 20 moças. Tomadas quantas a quantas? Não precisam de duas para que eu faça um aceno, né? Para que o comprimento se efetive. Pronto. 20 fatorial sobre n menos p, que é 20 menos 2 fatorial, e multiplica 2 fatorial. Simplificando, 20 vezes 19, 18 fatorial simplificou embaixo, ficou 2.
20 sobre 2, 10, 10 vezes 19.190. Olha que interessante. Técnica do valor aproximado. Aqui, a nossa resolução deu 190. O valor que ele te deu foi 200. Está percebendo que tudo se encaixa? Muito próximo. Isso funciona demais, demais. Mas cuidado, ele fala superior e você percebe que 190 é inferior. Nessa a gente marca errado. Pessoal, isso foi uma pincelada geral, falando um pouquinho das principais bancas que estão aí, ó, no gatilho para largar o edital. Não recue, você que vai ser polícia, pessoal, tem na cidade, garra, né? Características inerentes ao bom policial. E o que o bom policial prima? É arriscar, entrar no campo de batalha, né? Não ficar nas sombras aí achando o que poderia ser feito se ele desse o máximo de si nesse concurso público. E eu estou aí a prova disso, que eu já passei inúmeros concursos, mas fui reprovado em outro, né? Outros inúmeros concursos. E fico com a frase de Theodore Roosevelt, que é sensacional, que ilustra o que eu falei. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila, né, com os pobres de espírito, que nem gozam muito e nem sofrem muito, porque vivem na penumbra cinzenta e não conhecem a vitória ou a derrota. Sempre termino as aulas com essa frase e quero muito que você, né, vá aí ao campo de batalha, arrisque coisas grandiosas, porque o esforço é temporário, mas o cargo é permanente. Professor Cadu Araújo, se quiser me seguir lá no Instagram, matemática com K, matemática com KA. A gente tira dúvida, se quiser a gente bate um papo e eu conto também um pouquinho, histórias aí de como é que é o trabalho policial. Um abração.